Galera, quando vocês veem a gente sorrindo, é porque a resenha de fundo já tava muito boa. Mas, Vitor, vamos criar o caos do universo de novo. Vamos simplesmente pegar os melhores camisa 9 daquela década maravilhosa, de 2000 até 2010 ali. Creme de la creme. E vamos dizer que é o melhor. Só craque, só gênio da bola. Como você falou, a gente já estava resenhando, já estava se divertindo no pré. E agora, durante o programa, durante o episódio, vai ser ainda mais divertido. E para trazer também aquela nostalgia, né? Jogadores que marcaram a época, a gente vai escolher aí o melhor desse período. Melhor camisa 9, o maior fazedor de gols aí do início ali dos anos 2000. O melhor moedor de rede. E, Vitor, já começamos com este belo duelo entre Fernando El Ninho Torres e Zlatan Ibrahimovic. Porque Zlatan não faz futebol. Futebol foi desenhado por Zlatan Ibrahimovic. Cara, já começamos bem, né? Já começamos com um grande duelo, com uma grande figura, um grande personagem como Zlatan. Jogava para um caralho o senhor Zlatan. O Nil Torres, Fernando Torres também jogou muita bola, mas o Nil Torres não conseguiu permanecer por muito tempo no alto nível, né? Ele joga bem ali, tipo, 2004 até 2010, até ali Atlético de Madrid, Liverpool, e depois no Chelsea ele tem um outro momento, não consegue manter. Ele também era um cara que dependia muito do físico, tinha muitas arrancadas, depois de um tempo começou a ter muita lesão, principalmente lesão muscular, não conseguiu manter o alto nível por muito tempo, mas o tempo que ele manteve o alto nível foi assustador. Muita gente lembra só da reta final da carreira dele, que não foi tão boa, mas o nível que ele atingiu em determinado período na carreira, principalmente no Liverpool, foi absurdo. Mas eu acho que o Ibra foi mais constante ao longo da carreira e ele era mais impressionante também. Um cara Sim. grandão que fazia aqueles gols com acrobacia, com lance de taekwondo. Então eu voto no Ibra. Cara, o Ibra contra o Torres. Acho que assim, o Torres é o cara que conseguiu a gente olhar e falar assim, cara, ele é o novo Ronaldo, ele é o novo Romário, pela constância e pela facilidade no começo de carreira para fazer gol. Mas no final da carreira do Torres, sei lá, cara, eu fiquei com um sentimento meio de Alexandre Pato, sabe? Poderia ter sido muito mais do que realmente foi. E até que você citou, ele tinha um estilo parecido com o Ronaldo no início da carreira, muitas arrancadas, uma Sim. habilidade, um jogo ali fora da área que era muito bom, mas ele não conseguiu manter isso por muito tempo, né? Então, é Zlatan. Próximo duelo, Felipe Inzaghi contra Alan Shearer. Cara, um bom duelo. O Alan Shearer é mais dos anos 90 e ele se destaca por Newcastle e Blackburn Rovers, duas equipes menores, né? O Newcastle até hoje figura ali como o sétimo time ali, tentando entrar para formar um Big Seven agora com o pessoal saudita. Mas ele joga na década de 90 no Newcastle, é um dos maiores jogadores da história do time. E ele ganha uma Premier League pelo Blackburn na década de 90. Fora que A faz. vaca mata total do campeonato inglês. É porque Exato. a criançada atual fala assim, ai, porque a Premier League é muito massa. Eu queria ver se vocês iam gostar da Premier League nessa época. É roots. Era um jogo muito mais físico, bola na área, marcação, campos não tão bons. O grande campeonato da época era o campeonato italiano, onde jogava o senhor Pippo Inzaghi, o senhor Filippo Inzaghi, irmão do Simone Inzaghi, ex-técnico da Inter hoje no Al Hilal. Muito bem na Juventus, mas marcou época no Milan. Aquele time ali do início dos anos 2000, ali, 2005, 2007, fazendo o gol do título do Milan na final da Champions League, campeão na Copa do Mundo de 2006 com a Itália, fez um gol durante aquela campanha contra a República Tcheca. Eu acho que são dois jogadores parecidos, mas o Inzaghi acho que brilhou mais. Campeão de Champions, campeão do mundo, um cara que era artilheiro, que participou de uma equipe como a do Milan, que marcou a época.
muita gente lembra daquele timaço do Milan ali, principalmente de 2007, campeão da Champions, e o Inzaghi era parte daquele time, era parte importantíssima. Então, por isso eu vou de Pipo Inzaghi. Cara, assino embaixo da questão do Inzaghi. Alan Shearer foi um bom atacante, mas aquela história. O Inzaghi, ele era um dos melhores na liga onde estavam os melhores. É diferente de você ser destaque numa liga que era um futebolzinho ruim pra cacete. Vamos falar português bem claro. O campeonato inglês dessa época era feinho de se ver. Então, você é a mesma coisa de que, mal comparando hoje no futebol brasileiro, você ser o artilheiro da Série B e você ser o cara destaque do time que tá no G6 da Série A. São níveis diferentes. Então, para mim, também, Filippo Inzaghi. Pauleta ou Vieri? Cara, bom duelo também. Pauleta era bem artilheiro ali, futebol português, seleção portuguesa, PSG. Mas o Vieri acho que tinha mais qualidade, acho que era mais jogador, era mais centroavante, marcou época na Inter, na seleção italiana, acho que tinha mais o refino da bola. O Pauleta era mais o artilheirão mesmo. Eu tinha um estilo legal, jogando com as meias arriadas ali, com a camisa larga e tal. Era um baita centroavante, mas eu acho que o Vieri tinha mais trato com a pelota. Vamos dizer que eu sou puxa-saco de futebol italiano. Talvez eu seja. Mas. Vieri, cara. Para mim, futebol, tudo que se refere a futebol italiano nessa época tem o detalhe. Eles eram os melhores entre os melhores. É a mesma coisa da gente pegar ali época de Messi, Cristiano Ronaldo. Os jogadores foram destaques na La Liga. A La Liga era o maior campeonato do período. Então, a gente está jogando a elite. Mesma coisa. Hoje em dia, a gente falar de Premier League. Jogador que é destaque na Premier League. Você é destaque no melhor campeonato. E foi o que o campeonato italiano foi ali, década de 90 e comecinho dos anos 2000. Cara, tá aí um duelo deveras interessante. Que a gente tem aqui uma situação nesse caso. O Forlan ele não era bem um camisa 9, né? Ele fazia mais funções, porque ele joga no início dos anos 2000 ali, onde a maioria das equipes jogava com 2 atacantes, então muitas vezes ele era mais um segundo homem, e depois quando o futebol evolui ou muda um pouco mais a questão tática, as equipes começam a jogar mais com ponta, com 3 atacantes, ele vem mais para o meio, ele recua um pouco mais, porque se você for lembrar da seleção uruguaia, campeã quarta colocada na Copa de 2010, campeã da Copa América de 2011, ele era um meio, o centroavante era o Suárez. Na Copa América, o Cavani era reserva. Na Copa América jogava com 2 centroavantes, Cavani e Suárez, e o Forlan ali mais como um meia, como um armador. Eu acho que se for falar no todo, para mim o Forlan é mais jogador, mas o Fernando Morientes é mais camisa 9, é mais fazedor de gol, é mais da função. Era um baita centroavante também, o Morientes marcou a época no Real Madrid no início dos anos 2000, seleção espanhola ali, principalmente Copa do Mundo de 2002, foi muito bem no Mônaco também, teve naquele time do Mônaco que foi finalista da Champions em 2004, fez gol adoidado naquele time, então como camisa 9 eu voto no Fernando Morientes. Mesma coisa, para mim, cara, é com um peso no coração, porque eu acho que o Forlan é muito mais jogador, né? Mas tinha essa questão do posicionamento, né? Então, vai Morientes, apesar de eu achar que Morientes, para a história do Real Madrid, se você for olhar, é um atacante bem superestimado no sentido assim, foi um destaque ali de um período, mas ele não se compara a outros. Acho que se a gente fosse fazer um top 10, top 20 melhores centroavantes da história do Real Madrid, eu não sei se o Morientes estaria no top 10. Eu acho que até poderia estar, mas mais ali para a reta final. Ali para o nono, décimo ali, né? Sim. Roy Mackay ou David Trezeguet? Cara, essa já é bem anos 90, né? O Ryan Mackay já é um cara
que faz mais sucesso nos anos 90. O Trezeguet ainda pega um pouco mais dos anos 2000. E é um pouco similar, né? O Trezeguet também não era tão centroavantão, assim, né? Mas, no geral, acho o Trezeguet mais jogador. Acho que Cara, o Trezeguet tinha mais trato com a pelota do que o Ryan Mackay. mesmo o Mackay sendo mais centroavante, na minha visão, que o Trezeguet, quando esteve na função, era muito diferenciado. Então, ganha nas duas pontas. Acho que aí é um pouco diferente, porque o Ryan Mackay não era tão bom quanto o Morientes. Talvez mudar um pouco o critério ali, né? Exato. Cara, pra mim, essa aí poupa tempo pra boné. Samuel Eto'o próximo. Esse daí, o Eto'o, o destaque do Eto'o não é nem como centroavante, né? Mas como um ponta. Só que, assim, o nível de jogador não tem como não votar no Samuel. Não tem o que fazer. O Luca Toni era um baita jogador, mas outra prateleira, sem discussão. Não, se fosse para campeonato de modelo, ó, o Luca Toni tem a cara daqueles malucos aqueles que aparecem em propaganda de perfume italiano. Ele tem a cara. Ele Se fosse tem a comemoração aqui. Exato. Melhores comemorações também teria potencial, mas como o assunto é atacante, Samuel Eto'o, velho. Não tem nem o que dizer. Poupa tempo, Master Plus. Pegamos talvez o favorito, um dos favoritos, contra um centroavante que durante muito tempo da carreira foi bem questionado. Tanto seleção francesa, Chelsea, Real Madrid. Então, poupa tempasso. Acho que não vai ter nenhum maior que esse. Ronaldo Apesar de que o Anelka tem um grande diferencial. Só ele foi anunciado pelo Atlético Mineiro sem ser contratado. Tendo sido malemado. Acho que o Anelka tem esse diferencial, né? Adriano contra Hernan Crespo, cara. Um duelo de futebol italiano, cara. Cara, aqui é um pouco difícil de votar. Tem argumento para votar nos dois. Sim. Eu acho que se você for pegar o auge do Adriano foi mais impressionante. Assim, talvez o Adriano mais técnico, principalmente. Só que o Crespo foi mais longevo. Sim. O Crespo jogou em alto nível, em nível bom, ali, falando em Europa, por muito mais tempo. Acho que isso talvez pese um pouco pro lado do Crespo, né? Muito bem na Parma, depois ótima passagem pelo Milan, tem uma passagem legal ali pelo Chelsea, já antes de ir para a Europa, campeão de Libertadores, fazendo gol em final pelo River Plate. O Adriano, ele tem um período mais curto ali na Inter, depois volta para o São Paulo muito bem, Flamengo muito bem, depois acaba indo para o Corinthians muito mal, Roma muito mal, acaba encerrando a carreira de uma forma melancólica. Aí eu fico um pouco na dúvida, eu iria de Crespo por conta disso. Eu fui olhar números aqui, dar uma olhada rapidinho. De números, o Adriano tem números melhores. Adriano, em 372 jogos, fez 180 gols. Enquanto o Crespo fez 199 gols em 444 jogos. Ou seja, ele precisou de muito mais jogos para passar ali dos 180, 190 gols. Mas eu achava que o Crespo tinha mais número, né? Sim. Olhando assim, acho que dá para votar no Adriano. Até pela qualidade, acho que o Adriano era mais mágico. O Crespo ele lembra para mim muito da mística que tinha o Higuaín. Aquele atacante confiável para um time. O cara vai lá, contrata ele e você sabe que ele vai entregar ali 20, 25 gols numa temporada. É um cara que ele não era genial, mas tinha uma baita confiabilidade. Essa próxima aí, para mim, é poupa-tempo. E eu sou suspeitíssimo para falar, porque eu jogava com Didier Drogba no Bom Lapete. Cara, assim, o Ian Kohler é provável que seja um
jogadores menos técnicos que vai aparecendo nessa lista. Mesmo sendo um centroavante muito bom, Tcheco jogou a Copa do Mundo de 2006, Eurocopa 2004 pela República Tcheca, era um cara mais grandão, ali tinha qualidade, muito bom no cabeceio, ele fazia muito gol de cabeça, mas a gente está falando de um dos melhores jogadores africanos de todos os tempos, que é o senhor Didier Drogba, maior ídolo da história do Chelsea, acho que sem contestação, né? O maior ídolo da história do Chelsea. Então, é um cara de outro patamar, de Didier Drogba, muita coisa. Acho que assim, a trindade, o quarteto fantástico assim de futebol africano, de atacantes, acho que é o EA, Roger Milá, Samuel Eto'o e Drogba. Acho que o Salah já tá nessa conversa. Talvez Salah também. Mas só mais jogadores mais centroavantões, o cara mais jogando pelo meio, né? Cara, não foge desses nomes, então, pra mim. Com clubismo e sem clubismo é Didier Drogba. Não tem cara, tá aí um maluco que eu sempre achei bem superestimado. O senhor Van Nistelrooy. Cara, essa é difícil. O Van Nistelrooy era baita jogador, né? Acho que Sim. é um jogador que eu sempre gostei, né? Muito bom centroavante. O Kluivert, cara, talvez o Nistelrooy até fosse mais artilheiro, mas o Kluivert tinha mais trato com a bola, era mais habilidoso, tinha mais qualidade, sabia jogar mais fora da área, talvez até o Nistelrooy foi até mais longevo, mas mesmo assim pelo trato, pela qualidade, eu vou de Kluivert. Cara, também acho que o Van Nistelrooy, pra mim, ele é o estilo do jogador que é o jogador operário, igual eu falei, aquele perfil meio Higuaín, que entrega com constância, estilo Vlahovic, mas o futebol do Van Nistelrooy não é encantador. Ele é um jogador constante pra caramba. Mas ele não é aquele cara que fala, pô, tal time precisa de um cara que vai ser decisivo, um senhor centroavante. Eu vou no Van Nistelrooy. Não iria. Dessa época é um pouco mais jovem, né? Mas tu vai lembrar mais do Van Persie, por exemplo. Camisa 9 holandesa. Patrick Kluivert. Falando nele, óbvio, vamos. Cara, que duelo difícil, porque o Elber jogava demais também. Cara, isso é difícil. Cara. O Elber foi ídolo, foi importante de Champions pro Bayern. Cara, o que pesa mais pro Van Persie, Van Persie foi bem demais no Arsenal e no United. Acho que por clubes tende a ser similar, talvez até um pouquinho pro Elber. Seleção. O Van Persie é uma lenda da seleção holandesa, o Elber poderia ser uma lenda se fosse holandês, né? Mas ele pegou ali uma safra de seleção brasileira que era bizarra, né? O Ronaldo e Romário, fora vários outros ali que competiam com ele ali para uma vaga na seleção, né? Acho que o fator seleção pesa um pouquinho pro lado do Van Persie nessa. Cara, o Elber é o tipo do jogador que hoje o Elber era titular da seleção com sobra. Tranquilo. Cara, se ele tivesse metido a lógica Diego Costa, não vou ser titular na seleção, então eu vou me naturalizar pelo país onde eu jogo. Vou me ele naturalizar com certeza alemão. Teria jogado algumas Copas pela Alemanha. Com certeza. Teria enfrentado o Brasil na final de 2002. Sim. Cara, ele teria jogado pela Alemanha com segurança. Mas, igual você falou, o desempate, também concordo, seja a seleção a favor de Robin Van Persie. Wayne Rooney ou Berbatov? Os dois jogaram juntos. Um era o titular e o outro a reserva. Poupa tempo. Novamente o Berbatov mais centroavante do que o Rooney, que muitas vezes era um segundo atacante e tal.
Em determinado momento, o Rooney foi até volante ali em um determinado momento da carreira, mas a gente está falando de jogadores de prateleiras completamente diferentes. O Wayne Rooney era cracaço da bola e o Berbatov, ótimo jogador constante, mas nada muito além disso. Então é o Wayne Rooney. Nosso Shrek merece avançar, com certeza. Andriy Shevchenko e Miroslav Klose. Cara, esse é um duelo interessante porque o Klose, ele era muito artilheiro, fazia muitos gols, fazia uma porrada de gol de cabeça, um dos maiores ídolos, talvez, da história de uma seleção como a da Alemanha, campeão do mundo, passagens ali por Lazio, Bayern de Munique, Werder Bremen, sempre fazendo muitos gols. Maior artilheiro da história das Copas, 16 gols, marcando inclusive no 7-1, chegando a essa marca. Ele tem até um estilo mais de centroavante do que o Shevchenko, mas o Shevchenko era craque. Exato. O Shevchenko era gênio da bola, jogava demais, ganhou uma bola de ouro ali em 2004, que muita gente lembra do Ronaldinho Gaúcho, que ganha em 2005. O Ronaldinho Gaúcho ganha, na verdade, 2 vezes do prêmio da FIFA, 4 e 5. A bola de ouro ele só ganha em 5, porque em 4 o Shevchenko vence. O Shevchenko marcou a época naquele time do Milan, depois no Chelsea acabou não repetindo o mesmo nível do Milan, mas mesmo assim jogou muita bola. E no Milan ele foi ídolo, ganhou Champions. Shevchenko era muito mais jogador, então Andriy Shevchenko. Com certeza. Cara, o Klose, eu falo, ele tem uma belíssima história e é um jogador muito constante, é muito regular, mas o Shevchenko era a genialidade. Para mim. E o Shevchenko, além da bola de ouro, ele levou a Ucrânia para uma Copa, né? Até hoje a única Copa da Ucrânia é 2006, com o Shevchenko no elenco e fazendo gol. Ucrânia que bateu quartas de finais naquela Copa do Mundo. Pois é. Vou perdendo para a Itália. Com todo respeito ao cidadão Milan Baros, poupa tempo, muito. Eu gostava do Milan Baros, acho que era um bom centroavante. Também da geração de ouro tcheca ali, de semifinal de Euro em 2004 e até hoje única participação da República Tcheca como República Tcheca, né? São 2 finais de Copa do Mundo, mas ainda como Tchecoslováquia. Depois da separação foi só uma Copa do Mundo, 2006, em um elenco que tinha ali o Milan Baros e o Jan Koller, que a gente já citou anteriormente, era um ótimo centroavante, foi bem no Liverpool principalmente, mas Davi Villa era outro patamar de camisa 9, muito bem no Barcelona, marcou história no Valência, bem demais no Atlético de Madrid. Cara, o que esse cidadão jogou na Euro de 2008, na Copa do Mundo de 2010 principalmente, foi brincadeira. Ele foi talvez o grande nome, pelo menos o mais decisivo do título da Espanha na Copa do Mundo de 2010. E depois jogando pelo Barcelona também, sacanagem. Também fazendo gol em final de Champions, tem um golaço na final de 2011. Então, Davi Villa por muito. Exato. Cara, e só uma corneta pro Baros. Cara, o Milan Baros e o Jan Koller sendo municiado por Pavel Nedved, velho. Pavel Nedved e Rosic no meio de campo. E Rosic também. Cara, se os caras não conseguissem o volante, era o Poborski, baita volante também. Se os caras eram municiados pelo Rosic e pelo Nedved, que é um dos melhores meias que eu vi jogar, cara, meu, também. O Peter Cech para ver o baita time, a grande geração tcheca. Exato. Agora um duelo de gigantes ingleses, de ídolos de clubes ingleses. De um lado, Michael Owen. Do outro lado, Thierry Henry. Um duelo em que só um tem bola de ouro, que é um absurdo. Exatamente. Porque, vamos falar a verdade, Michael Owen jogou muita bola ali na final da década de 90, início dos anos 2000,
mas não foi o jogador que todo mundo esperava. Pelo menos Exato. no todo da carreira. Ele não consegue concluir a carreira como todos esperavam. Ele flopa no Real Madrid. Sim. Ali tem boas passagens ali pelo Liverpool, principalmente. Seleção inglesa ele vai muito bem, mas ele nunca é o jogador que todo mundo esperava. E Thierry Henry é craque. A gente está Cara, falando de craque. Você jogava absurdo. por O que esse mágica. cara fez no Arsenal, o que esse cara fez no Barcelona, o que esse cara fez por seleção francesa, era um absurdo. O cara jogava demais. E era um cara que, além de ser o centroavantão, além de ter a qualidade de botar a bola pro gol, era um cara que tinha habilidade. Que tinha, Sim. principalmente no início da carreira, um cara que tinha velocidade, que tinha o drible, que sabia jogar fora da área, que podia ser esse segundo atacante, como a época também pedia, sabia jogar com outro centroavante. E, cara, um gênio da bola, muito, muito Thierry Henry. O Thierry Henry, ele tem uma trajetória de carreira que ele lembra um pouco para mim igual de posicionamento em campo do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, tanto o Cristiano Ronaldo quanto o Henry, mais no início da carreira, eles eram jogadores até mais de lado, jogar um pouquinho mais fora da área. À medida que foi passando o tempo, eles foram jogando um pouco mais centralizado. E jogando centralizado em um nível, cara, assombroso. É o que eu falo. Se a gente olhar os comparativos deles dentro dos próprios países, a gente vê a diferença de prateleira. Michael Owen disputa o melhor centroavante do futebol inglês, talvez com Harry Kane, com Tá, George tá, tá, Best. tá bem abaixo ainda. Sim. Eu falo, ele disputa com essa galera. Cara, mas acho que uma coisa que tá certo, o Liverpool é bem maior, por exemplo, do que o Arsenal. Mas o Michael Owen, apesar de ter ido muito bem no Liverpool, tá longe de ser um dos maiores jogadores da história do Liverpool. Sim. Eu tô para dizer que o Thierry Henry é o maior jogador da história do Arsenal. Com certeza. Sem dúvida. Cara, e o Thierry Henry, ele tá na disputa com quem? Kylian Mbappé, para ser um dos melhores, para ser quem é um melhor atacante da história do futebol francês. Cara, o Mbappé sozinho já é melhor que os atacantes da história do futebol inglês. Sim, muita coisa. E tem competição e tem argumentos para você dizer que o Henry tá acima do Mbappé. Tem argumentos para isso. Então, a diferença de prateleira, a gente tá comparando. É a mesma coisa você comparar Ronaldo e Romário com, sei lá, a gente falar tá, Paulo Guerreiro e o. Como é que era o nome do 10 lá da seleção peruana? Jogou um tempão? Farfã? Farfã. Pra mim é isso, a nível técnico, né? Então, Exato. Henry. Já urinamos o suficiente em Michael Owen pra dizer que é Thierry Henry. Próximo da lista. Nossa, esse duelo é interessante. De um lado, a gente tem um cara que é ídolo do maior time da Espanha, Raul, ídolo supremo, ao mesmo tempo que nós temos Luiz Fabiano, que foi para um time menor e é tão ídolo quanto. Talvez um dos maiores ídolos da história do Sevilha, né? Marcou época no Sevilha, muito bem no São Paulo, Ponte Preta. Seleção brasileira tem um ciclo ali mais forte, né? Ele chega a jogar a Copa América em 2004, mas acaba não indo para a Copa em 2006 e participa de todo o ciclo como 9 da seleção na Copa do Mundo de 2010. Vai muito bem em todo o ciclo, vai bem na Copa do Mundo. Eu diria que pós-Ronaldo foi o melhor 9 do Brasil, não em qualidade, mas em uma Copa do Mundo. Sim. Foi quando o Brasil esteve melhor servido na Copa do Mundo. Isso também vai muito do momento do atleta, do encaixe dos times em questão. E foi um cara que teve uma carreira muito boa. Mas acho que o Raul tem uma carreira maior no geral, né? Real Madrid vai muito bem depois no final da carreira no Schalke 04. É um dos maiores artilheiros da história da Champions. Foi por muito tempo o maior artilheiro da história até a chegada dos assombrosos, né? Desses últimos tempos, né?
Messi, Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Benzema, acabaram passando ele. Mais constante em seleção também, lógico, a seleção espanhola é inferior à seleção brasileira, mas bem mais constante em seleção. Acho que eu vou de Raul. Mesma coisa. Apesar de que só um deles ajudava na briga ao invés de bater o pênalti. Isso é muito importante. A briga era muito Luiz Fabiano. Zoeiras à parte, cara, não só na briga, mas se pergunta, Pedro, você precisa trazer um dos dois no auge pro seu time. Eu traria o Luiz Fabiano, porque eu gosto do jeito dele de jogar, da entrega dele para jogar. De ser um jogador que não tem bola perdida, é um centroavante que pressiona, e além de um faro de gol espetacular. Então, é que a história, vai no Raul pela, como você falou, pela longevidade e pela qualidade da entrega. Mas de estilo pessoal, eu preferiria até o Luiz Fabiano. É algo curioso. Agora vamos para o nosso mata-mata. Vamos afunilar o nosso campeonato. Adriano ou Van Persie? Agora, já que a gente fez a introdução dos personagens, dá pra gente já ser mais facãozeiro e já tirar os que a gente foi muito gente boa. Cara, difícil esse duelo, hein? Cara, pra mim, é o regular versus o cara que teve um auge muito foda. Muito nessa linha mesmo. Então vou pegar os números do Van Persie, 204 gols em 435 jogos. Ele tem mais gols, mas não é tanta coisa assim. Eu iria de Adriano. Vou de Adriano, porque o Adriano era mais impressionante ali no auge, apesar de ter sido um auge bem menor. Exato. O Van Persie nunca foi o que o Adriano foi ali por 2, 3 anos. Exato. Raul Morientes, o duelo do Real Madrid, cara. Cara, que duelo. Raul, tranquilo. Cara, que duelo madridista aqui. Agora o duelo do Milan. Cara, talvez um cara mais longevo no Milan, o Inzaghi, talvez mais estilo centroavante, mas o Shevchenko tinha muito mais qualidade, era muito mais jogador, trata muito melhor com a pelota, e Shevchenko. Sim, sem dúvida. Oi, e o detalhe aqui, nessa imagem, ele segurando a bola de ouro e dá pra gente ver no reflexo aqui que é um jogo do San Siro, né? Exato, camisa do Milan, né? Sim. Tradição total. Olha, agora um duelo africano, cara. Eto'o contra Drogba. Cara, acho que novamente, Drogba era mais centroavante, porque o Eto'o fazia mais, em muitos momentos, foi um cara de lado de campo. Se você pega o time de 2009 do Barcelona, era talvez Messi e Eto'o nas pontas, com o Henry mais de centroavante. Sim. 2010, na Inter, ele era mais um segundo atacante, com o Diego Milito como camisa 9. E o Drogba sempre foi mais o 9 mesmo. E os dois gênios da bola, dois jogadores extraordinários. Apesar do Drogba ter sido muito mais tempo camisa 9 do que o Eto'o, cara, o Eto'o jogava demais. Sim. Que jogava Samuel Eto'o era uma coisa absurda. O cara é campeão da Champions pelo Barça. 2006, 2009 e 2010 campeão com a Inter. Tricampeão de Champions, fazendo gol em todas as finais. Ele faz o gol do 1-0 no Barça e Arsenal em 2006. Ele faz o gol do 1-0 contra o Barcelona e Manchester United em 2010. Ele não marca na final Inter e Bayern em 2010. 2 gols do Diego Milito. Mas ele é o craque do time de 2010. Sim. Se em 2006 o Ronaldinho era o craque do Barça, em 2009 Messi era do Barça, ele era o craque da Inter em 2010. E ele é escanteado pelo
Pepe Guardiola, ele vai lá e ganha do Pepe em 2010. Então, fora que jogou muita bola também na seleção camaronesa. Gênio, gênio, gênio. A vingança nunca plena, mata a alma e envenena. Podia ser uma. Não, o Guardiola quis se livrar dele já em 2009. E Sim. o cara ainda meteu o gol na final, ajudou ele muito em Vai, 2009. Guardiola. O pessoal fala, não é porque o Guardiola é um baita técnico que ele também não tem as que ele se arrepende também. E Não, essa ele é já foda. queria se livrar do Eto'o em 2009, e o Eto'o joga pra baralho em 2009. Porque, como a gente falou, ele faz gol na final. E mesmo assim o Guardiola se livra dele na temporada seguinte. Me perdoe, Didier Drogba. Um dia ainda quero tirar uma foto com você porque eu te acho foda pra um caralho. Você marcou a minha infância no Bomba Pet. Mas vamos de tudo. Poupa tempo, né, Aí por favor. poupa tempo, não tem como. Ronaldo. Outro duelo muito desnivelado. Cara, eu vou de Cara, Vieira. interessante esse duelo. Inter contra Juventus. Cara, talvez, no geral, era mais bonito ver o Trezeguet jogar. Assim, tinha talvez mais habilidade, jogava muitas vezes um pouco mais de trás, mas atacante, o Vieira era mais atacante. Exato. Eu camisa 9 mesmo. 9 é o Vieira. Vamos dizer. Davi Vidia ou Ibrahimovic? Cara, o Villa é mais vencedor, né? Copa do Mundo, duas Eurocopas, títulos importantes com o Barça, mas bola jogada, trato com a pelota, Com a pelota? qualidade técnica, é Ibrahimovic. Exato, cara. A gente fez o argumento da regularidade e agora eu acho que é inverter um pouco. E Porque o, e o Ibra era muito regular, ele jogou muita bola por muitos anos também. Ele acabou que não ganhou tantos títulos, né? Porque sim, acaba não estando nos melhores times ali em determinados momentos. Ali fica um ano só no Barça, um ano não tão campeão, acaba pegando uma Inter pré o time campeão de 10 também. No PSG, que é talvez onde ele tenha tido o seu auge, acabou não conseguindo ganhar uma Champions, mas sempre jogando muita bola. sim. Zlatan wins. Cara, baita duelo. Mas aí, para Baita mim, são camadas diferentes. A gente tá comparando Wayne Rooney, que sim, era um craque, com um jogador que é estratosférico. Se os dois estivessem no mesmo time, o Wayne Rooney seria banco e o Thierry Henry não. Até, na verdade, daria para jogar com os dois Os dois jogariam. E seria uma tranquilo. puta dupla. Mas Mas assim, se o o técnico tem que craque do escolher, time seria o craque seria o Henry. O Rooney seria o que o Rooney foi pro Cristiano Ronaldo. sim, Um coadjuvante, um ajudante. um Um baita cara coadjuvante. que iria brilhar em alguns momentos, mas quem ia brilhar mais era o Cristiano Ronaldo. Ia ser a mesma coisa com o Henry. Um pouco menos do que com o Cristiano Ronaldo. Talvez o Rooney brilhasse um pouquinho mais. Mas mesmo assim, o Henry era de outra Outra esfera, fatia. outra camada do futebol. Cara, o que esse ataque ia ser putaria, né, velho? Que Wayne ataque. Rooney e Thierry Henry no mesmo ataque, velho. Que seria absurdo. Agora vamos para a parte Cara, que o filho chora e a mãe não vê. que duelo. Henry ou Eto'o? Cara, dois gênios do futebol, dois caras que marcaram época, dois caras muito vencedores, dois caras muito decisivos, mas acho que o mais genial ainda era Thierry Henry. Sim, genialidade. Melhor, se a gente estivesse falando assim, só por regularidade de desempenho, eu acho que seria o Eto'o. Até mais regular. Talvez mais decisivo, mais gols em finais, acho que talvez o Eto'o, né? A gente citou duas finais de Champions que ele foi muito decisivo. Mas é o Henry. Esse Cara, também eu acho que é meio poupa-tempo, é Shevchenko.
Sim. O Raul de novo mais artilheiro, mas o Shevchenko muito mais qualidade, muito mais técnica, muito mais trato com a bola. Um dos dois é craque, e é o Shevchenko. Pobre Ibra, cara. É o menor poupa-tempo do que a gente teve até agora do Ronaldo, mas não dá. A gente tá falando Cara, coitado do Ibra. de Nessa. um cara Porque, que é gênio, não dá. cara, se o Ibra tá no duelo anterior contra o Shevchenko, renderia um bom debate. Mas aí é Eu sacanagem. acho que poderia ganhar, inclusive. Sim, mas Mas com o Ronaldo não tem debate. só Ronaldo, não tem nem o que dizer. Olha o duelo da Inter de Milão. Adriano e Cara, Vieri. novamente, o Vieri jogou bem mais tempo de seleção, baita jogador, mas o auge do Adriano também Espetacular. impacta mais espetacular, acho que Adriano. Adriano. Vamos agora para o nossa semifinal. Adriano Ronaldo. Cara, eu acho que é menos poupa-tempo, é mais poupa-tempo do que com o Ibra, eu acho que Ronaldo. o, o Adriano talvez tenha sido, novamente, mais impactante do que o Ibra, o auge do Adriano, mas para mim, no todo, o Ibra foi mais jogador que o Adriano, principalmente pela longevidade, e o Ibra era craque também, então acho o Ibra mais jogador que o Adriano, então como a gente já falou que era poupa-tempo com o Ibra, com o Adriano também é Ronaldo. Ronaldo Fenômeno. Muito prazo. Thierry Henry ou Shevchenko? Cara, Cara, a gente tá falando de dois craques, de dois jogadores que jogaram mais ou menos na mesma época, ali mais ou menos no mesmo período, jogadores que foram importantíssimos nos seus clubes, ídolos, Shevchenko principalmente no Milan, Thierry Henry principalmente no Arsenal, muito também no Barcelona, foram muito importantes para suas seleções, Henry campeão do mundo em 98, campeão da Euro em 2000, vice-campeão do mundo em 2006. Shevchenko levou a Ucrânia para sua única Copa do Mundo até hoje, levou a equipe às quartas de finais. Shevchenko tem bola de ouro, o Henry não. E para muitos, o Henry deveria ter levado a bola eu de vou ouro em ver. 2004, porque é o ano do Arsenal dos Invencíveis, campeão invicto da Premier League, o maior Arsenal de todos os tempos. Leva o Arsenal à sua única final de Champions em 2006 também. Thierry Henry. Cara, essa eu tenho um ponto pró Shevchenko, cara. A questão da seleção é difícil a gente comparar, porque os dois têm realidades muito diferentes. Um Eu é um acho que a país. seleção dá para igualar muito porque ele fez muito com pouco. Mas o ponto que eu falo é: o Thierry Henry, sim, craque, um jogador de outro planeta. Mas eu caio no argumento de quem foi melhor quando a liga era a melhor. Na época que o Henry tem aquele momento ali do Arsenal, dos Invencíveis, a Premier League não era tão badalada, não era Mas, tão forte. mas E eu o acho que Shevchenko, já era bem mais forte do que anos 90. 2004 já sim, era mas o uma liga Shevchenko bem. ganha a bola de ouro que o campeonato italiano era o campeonato principal do mundo. Muito pela força da liga na época. Sim, Isso pesa bastante. E o Milan que tinha sido o campeão da Champions no ano anterior, né? 2003, exato, na final contra a Juventus, na final italiana. exato. Cara, essa eu tô bem em dúvida porque eu tendo a um pouquinho mais Shevchenko, apesar de eu ser fãzaço do Henry, mas por causa do nível de competição. De eu achar que o nível O de Henry competição também vai muito bem depois no Barça, né? Campeão de é, Champions com o Barça. Eu sim. vou de Henry ainda. Ah, pela regularidade histórica dele ter ido, você lembrou um bom ponto, que ele foi bem em vários outros clubes. Enquanto o Shevchenko teve aquele bom momento no Milan, mas no Chelsea ele não vai tão bem. Então, cedo nessa, vamos de Thierry Henry.
E a grande final. Thierry Henry contra Ronaldo. A gente já sabia que isso ia acontecer. Nosso coraçãozinho já imaginava. Provavelmente seria essa a decisão. É o menor poupa-tempo dos poupa-tempos. Até a gente falou pouco de Ronaldo Fenômeno, né? O Exato. Ronaldo Fenômeno vence esse duelo com o Thierry Henry. Sim. Menor poupa-tempo de todos? Menor poupa-tempo de todos. Thierry Henry, como a gente já falou bastante, era um monstro, jogou demais, ídolo do Arsenal, ídolo do Barcelona, ídolo da seleção francesa, mereceu uma bola de ouro que ele não conseguiu, mas a gente está falando de um jogador que está no top 10 da história do futebol mundial. Se não está no top 10, está no top 11, 12. No Sim. mínimo, acho que o Thierry Henry está um pouco abaixo disso, com certeza. O Ronaldo era estratosférico. O que o Ronaldo faz ali no início no Cruzeiro, no PSV, aquele ano dele no Barcelona mágico, onde ele driblava o time inteiro e fazia o gol, os 2 anos de bola de ouro em 96, 97, o que ele faz em 2002, depois de 2 cirurgias no joelho, que muitos falaram que ele não voltaria a andar. Ah, mas hoje em dia qualquer jogador volta ali, no máximo 1 ano depois de lesão ligamentar. Primeiro que foram 2, e segundo que a gente está falando no final da década de 90 e início dos anos 2000, era outra medicina. Então, Exato. o cara voltar e fazer o que ele fez na Copa do Mundo é extraordinário. O Ronaldo era assombroso. Infelizmente, ele não consegue manter aquele nível pós 2002. Ele tem seus bons momentos ali no Real Madrid, mas nunca volta a ser aquele jogador. Talvez ele foi ele do mundo, o que ele conseguiu ser até a Copa. Ele conseguiu voltar e ser tão bom quanto na Copa. No pós, ali até 2006, ele tem mais lampejos do que constância nesse aspecto, mas ele é gênio, 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 gênio. Talvez se ele conseguisse manter o que ele fez na década de 90, o que ele fez na Copa de 2002 por mais tempo, até 2006, 2010, por exemplo. Nem estou falando de Copa do Mundo, estou falando da carreira como um todo. Ele estaria na briga ali no patamar de Messi, de Cristiano Ronaldo, de Pelé, de Maradona, falando do top 5 da história do futebol. Infelizmente, ele não está no top 5 por conta das lesões do joelho. Exato. Ele está top 10, 12. Mesmo Cara, assim. um dos maiores memes que a galera faz é justamente isso. Se tal pessoa tivesse o joelho, se o Ronaldo tivesse esse joelho, se o Ronaldo tivesse esse joelho, cara, é um senso comum, praticamente. A gente tem muito o e se, né? Ah, e se, talvez, e se, cara, isso não é e se, é senso comum. Você falou, não. Tipo, você fala do Ayrton Senna, por exemplo, se ele não tivesse tido um acidente trágico. O Ayrton Senna já estava no final de carreira. É Sim, lógico, ele poderia ter sido, sei lá, penta, hexa, tetra campeão do mundo. Óbvio sim, que poderia, porque era um gênio. Mas ele já estava mais pro final da carreira. Já estava ali nos últimos 4, 5 anos de altíssimo nível. Então, assim como ele poderia ganhar 2, 3, ele poderia não ganhar nenhum. Porque tipo, você tinha ali o início do Schumacher, depois você teve um Mika Hakkinen, você tinha pilotos extraordinários ali, mais jovens sim. na época. Então, não dava para garantir que o Senna ganharia mais títulos ou muito mais títulos. Mas aqui é certeiro, o Ronaldo destruiria muito mais por muito mais tempo se ele tivesse esse joelho. Muito prazer, eu sou Fenômeno Ronaldo Nazário dos Santos. Cara, é um nível muito, muito acima da média, igual você comentou. Cara, essa questão do Senna é um assunto bem, bem curioso, porque eu tenho uma teoria que, tipo, se o Senna não acontece um acidente e ele continua a sua carreira, Michael Schumacher, ele não teria a atenção que teve, porque o Schumacher, tanto que tinha um comentário que ele iria, que o Senna, ele poderia ter ido para a Ferrari. Então, Poderia ter ido o Senna e não o Schumacher. exato. Eu acho que, pô,
Schumacher foi o melhor piloto que eu já vi. Eu sou de 99, então eu não vi o Senna. Então, para mim, acho que Schumacher foi, para mim, o. Schumacher e Hamilton, se você falar para mim que o Hamilton é melhor que o Schumacher, eu tá com um tijolo na sua cabeça. Para mim é o melhor piloto que eu já vi. Mas eu tenho essa dúvida. Pô, se o Schumacher fosse hoje, se o Senna fosse hoje, como é que ele estaria no patamar? Seria um grau competitivo muito alto. Cara, se o Ronaldo jogasse hoje, não tinha ter para Mbappé, não ia ter para Haaland. Cara, se o Ronaldo dos anos 90 e 2000, com o faro de gol que ele sempre teve, com a mobilidade de hoje, num futebol que exige muito mais a velocidade dos atacantes, o Ronaldo destruiria, cara. Seria assombroso a quantidade de bola de ouro que o Ronaldo ia ganhar. Ganhou 3. Sim. Mas se ele joga hoje em dia, cara, ele ia empilhar a bola de ouro. Igual você falou, ao ponto de que a gente ficaria na dúvida. Messi, Cristiano ou Ronaldo? Qual que é maior? Isso geraria essa dúvida. Então, cara, era assombroso o nível técnico do Ronaldo Fenômeno. Cara, e marca também muito a nossa infância, porque eu sou de 96, né? Como você falou, você é de 99. Então eu começo a acompanhar futebol, lógico, conheço muito da história do futebol, depois para acompanhar por vídeos, por reportagens, por ouvir de pessoas e de amantes do futebol, de estudiosos do futebol, muito da história do esporte. Mas eu começo a acompanhar com um pouco mais de afinco, 2001. E a primeira Copa que eu assisto mais efetivamente, em 98 tinha 2 anos, então é 2002. E é Ronaldo. Ronaldo é o craque daquela Copa, é o jogador que marca a seleção brasileira naquele momento. Até 2006 ele é figura ali carimbada na seleção, é titular, ainda jogando muito bem, mesmo já não tão bem fisicamente, já um pouco gordo. Depois ele volta para o Corinthians, ali a gente consegue ver ele aqui no Brasil e já gordaço no Corinthians. E mesmo assim ele destrói, ele acaba com o futebol brasileiro com 80 quilos, sei lá, 90 quilos, 100 quilos. Que... Aquele corte que ele faz do Corinthians e Santos e daí toca. Não, e um negócio legal do Ronaldo é o que os jogadores falam dele. Se você pega os jogadores que jogaram com ele no Corinthians, tipo o Douglas, que é um jogador que eu gosto bastante também por ter jogado no Grêmio, mas e por ser resenha demais, ele fala, cara, a gente tava no treino no Corinthians, ele fala, eu vou jogar a bola lá. E ele jogava a bola no lugar onde ele queria. O goleiro caía todo troncho, todo torto, e a bola ia no cantinho do jeito que ele falou. E o Douglas fala uma coisa muito interessante, ele fazia o simples. Só que era o simples muito bem feito e que muitas vezes os jogadores não conseguem fazer isso, e ele fazia de uma forma magistral. Ele fala, se eu balançar para a direita, eu quero a bola na frente. Se eu ameaçar e não ir, eu quero a bola no pé. Sim. E o Douglas, beleza. Eu já sei o que eu tenho que fazer, é simples. E se eu fazer, o cara vai deitar. E foi assim. E jogadores que jogaram contra ele, principalmente na Europa, nos anos 90, era muito isso. Tem a conversa do Churran e do Cannavaro na época da Parma. Tipo, cara, a gente tentava fazer de tudo e a gente não conseguia parar o cara. E, tipo, falando de Churran e Cannavaro, 2 dos maiores zagueiros da história do esporte. E os caras não conseguiam parar o Ronaldo. O próprio Maldini, também conversando com o Gattuso, tem uma fala do Gattuso recente. Cara, ele me humilhava todos os jogos entre Milan e Inter, era absurdo. O Gattuso era volante marcador da época, um dos maiores. O Gattuso
conseguia simplesmente parar o Ronaldo. Ele me humilhava todo o jogo. E eu amo esse cara. Sim. O Ibra, a gente falou muito do Ibra. O Ibra fala, Ronaldo, meu ídolo, e vários outros que vão. Sim. Que O Ibra falam. tem até a zoeira que ele sempre quando perguntam para ele se ele é melhor do que qualquer atacante, ele sempre diz eu. Sempre, até mesmo para brincar, né? Igual uma vez, acho que, se não me engano, acho que foi, não sei se foi no David Letterman, que perguntaram para ele: você ou o Cristiano Ronaldo? Eu, nem que seja nas habilidades de karatê. Messi, nem que seja na altura, mas eu sou maior que o Messi. Aí ele, tipo, brincando, alguns craques, ele também brincou, tentando arrumar algum jeito que ele seria maior. Na hora que falou, Ronaldo, não tem nada que eu possa dizer sobre mim que consegue ser maior do que o Ronaldo. Cara, tamanho respeito, né? Então, cara, é sem competição. E eu lembro de um vídeo do Ronaldo, uma entrevista que fizeram com ele, e ele fala: sabe a coisa que me deixa mais furioso hoje em dia? Que eu vejo as coisas do Valladolid, né, porque ele ainda estava comandando a SAF do Cruzeiro. Me irrita muito o centroavante que chuta, que se desfaz da bola. A área é grande. Quem tem o domínio da área é você. O gol é maior do que o goleiro. Você só tem que escolher o canto certo para bater. Isso mostra uma pessoa que tem uma tranquilidade. Uma frase maravilhosa, tem um influencer de Fluminense, agora eu não vou lembrar o nome dele. Aí uma vez ele fez uma zoeira, perguntar quem é melhor, e foi bem a época ali que o Cano estava destruindo no Fluminense, de perto do título da Libertadores do Fluminense. Quem é melhor, Cano ou Fluminense? Cano ou Ronaldo? Dele, óbvio que é o Cano. O Ronaldo precisava driblar o goleiro para fazer o gol. É uma zoeira. O Ronaldo fazia o gol mais fácil, porque ele driblava o goleiro, fazia o gol sem goleiro. Mas, cara, isso era extraordinário, a forma como ele humilhava o goleiro. Hoje em dia é raríssimo você. É lógico, é um futebol diferente, futebol com menos espaço para jogar, então acaba que o atacante tem menos tempo ali em velocidade para ter espaço para driblar o goleiro. Mas era bizarro a forma como ele humilhava e como ele driblava sem qualquer dificuldade os goleiros. Era absurdo. Ele era o dono e proprietário da grande área. Isso aqui é meu terreno, eu faço o que eu quero aqui. Mas é isso. Galera, curtindo o nosso vídeo, curtindo a nossa resenha, já deixa o like, comentem aí. Esse site que a gente pegou aqui tem bastante material, então se vocês querem duelos de algo específico, falando sobre melhores europeus da história, melhores sul-americanos da história, melhores de algum campeonato específico, sei lá, troféu mais bonito, já vi que tem também ali. Então, vocês querem algum assunto especial, comentem aí que a gente vai trazer algum duelo interessante. E quem pegou, que é o Vitor soltou um pequeno spoiler do nosso próximo episódio. Né, aquele spoilerzinho leve de um negócio que a gente vai trazer em breve. Então, se você não notou o assunto que o Vitor meio que entregou que a gente vai fazer, tipo, só para deixar vocês com aquele gostinho, aquele temperinho de quero mais, volta e assiste o episódio de novo, né, Vitor? Você falou, fique ligado, que isso aí é bom. A gente deixou no ar. Quem pegou, pegou. Quem não pegou vai ter que esperar o episódio de sair do forno, né? E vai ter que primeiro já se inscrever no canal, que se você pegou, você vai ser avisado quando o vídeo chegar. Exato. Se você não pegou, vai ser informado. Tem que se inscrever no canal, não seja bandidinho. Não seja um bandidinho desgraçado. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta, comenta, compartilha e manda pro amigo, pro inimigo, pro parente, pra namorada, pra ex-namorada, manda pra todo mundo. Não tem assunto, quer puxar assunto com a ex-namorada, fala o que é esse vídeo. Esse vídeo maravilhoso. Do nada, manda o vídeo. E detalhe, quem curte o vídeo, comenta, deixa like, divulga pra galera, vai ter centroavante bom no time esse ano e ano que vem. Se você não comenta, não curte, não compartilha, vai vir bagre por aí. Se eu fosse vocês, eu cuidava.
Eu Você tá curto, dando a eu comento, eu compartilho. Quem é o centroavante do meu time? Viveiros, jogando bola pra caramba. Tô Se vocês divulgando têm toda problema hora. de centroavante, Tem, só digo isso. tem o Carlos Vinícius da pose. Matador. Exato. Viu? Faz da pose, faz da pose. É o trem Viveiros, cara. Então, falo pra vocês. Se eu fosse vocês, já deixava o like e já curtia. Até mais. Valeu.